porque tinha um ventilador que fazia muito barulho e o professor tinha que falar mais alto do que o ventilador. Então, quando você garante esse ambiente saudável, você vai estar garantindo também a saúde do trabalhador. Ou seja, nós não temos o professor doente porque nós temos um espaço no qual ele é reconhecido, ele é valorizado como ele deve ser, ter o seu ambiente de trabalho adequado para que ele possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Um outro ponto que ela colocou com a gente também foi em relação ao pedido do Simprof pelos nossos professores readaptados, não é, professor? Nós temos alguns professores que adoecem no trabalho, adoecem em questão do desenvolvimento das suas atividades, às vezes uma doença na voz ou no braço, algumas doenças que são pertinentes ao trabalho docente. Nós pedimos que a secretária tenha um olhar mais humano, que realmente os nossos professores que precisam de um laudo médico, que precisam também colocar o seu atestado médico na junta médica, que ele precisa desse atendimento, então que tivesse um direcionamento melhor e um tratamento mais humano, porque se direcionado, o servidor ele é direcionado de uma forma correta, com certeza a gente vai evitar grandes impasses aí, não é isso, professor? E ela se comprometeu em fazer esse olhar diferente, fazer esse atendimento para que o professor readaptado tenha a sua valorização lá no seu espaço de trabalho também, que ele não seja aquele que vai para um lado, que vai para o outro, que faz tudo, mas que ele tenha um local específico, que ele possa desenvolver suas atividades. Não é porque ele está doente que ele não serve mais para nada, ele vai ser deixado de lado, não. O nosso professor ele precisa ser valorizado e respeitado mesmo estando no momento de adoecimento. Exatamente. E ele já é penalizado duas vezes. Primeiro, ele adoece e, segundo, ele perde a gratificação de sala de aula, que também a gente acha um absurdo. Né? Tudo bem, a lei diz que tem que estar em sala. Né? O professor, para ganhar gratificação, tem que estar em sala. Tudo bem, mas acontece que existe uma lei também que o médico dá um laudo dizendo que se ele ficar em sala, ele morre. Então, ele tem que ser readaptado, ele tem que ir para outra função. Então, quando ele vai para outra função, que está doente, ele vai ter uma despesa maior. Está entendendo? Aí o que acontece? Ele perde a gratificação. Então, também a gente não entende que isso seja um tratamento humanizado. Né? Já tem a questão também com outros colegas de profissão, né? O professor fica um pouco recuado. Né? Alguns até insinuam algumas coisas. Puxa vida, um laudo médico pode falar mais alto do que uma suposição de algum colega. Isso também traz muita tragédia ao professor, muita tristeza. Então, a gente, enquanto sindicato de professor, nós entramos com ação na justiça exatamente para que esse professor readaptado ele possa ter sua gratificação quando ele adoecer. Obviamente, vai ter alguns critérios. Né? Nós ganhamos na primeira instância, perdemos na segunda, e nós já recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Né? Já temos até parecer favorável. Então, não é justo, né? Não é correto, não é humano esse profissional que nós estamos tratando aqui, o doente, ser penalizado duas vezes. Né? Adoece e perde a gratificação de sala de aula. Muito em breve, né, Deus abençoar, a gente vai ter isso de volta para que esse profissional ele seja respeitado. Porque ele dedicou a sua vida, Marcela, a sua vida inteira à educação. E agora, quando ele mais precisa, ele perde essa gratificação. E quando ele vislumbra a sua aposentadoria, tem outro detalhe, ele vai perder essas gratificações transitórias. Então, é uma dupla, digamos, penalidade, né? E sem contar com onde ele vislumbra a aposentadoria, que é mais uma punição que ele perde, as gratificações transitórias.